Graça e paz, abençoados. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Depois de uma jornada, de alguns estudos sobre a inexistência do inferno, nós estamos aqui agora para conversar um pouquinho mais diferente, mas é como se fosse dar continuidade. Vamos falar aqui de algumas polêmicas da Bíblia, porque muitas pessoas falam que nesses quase 28 anos, que eu estive no sistema religioso, eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu digo, aprendi, né? Eu tenho a minha primeira, uma das primeiras, vamos dizer assim, pregações aqui, foi exatamente sobre, na pandemia eu conheci a graça. Então nessa pandemia, para não ficar longe da igreja, eu comecei a estudar, longe da igreja, mas não longe de Cristo. Comecei a estudar. E aí que eu fui perceber o quanto que eu estava sendo enganado. Porque se você ler aí, você vai saber da verdade. Bom, essas polêmicas bíblicas, elas, a gente começa a entender, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada. Não. A vírgula está no lugar errado, a vírgula sempre muda alguma coisinha. Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O livro sagrado do cristianismo tem passagens para lá de pesadas, mas que podem ser entendidas como metáforas interpretadas pela fé. Uma delas, são várias, mas vamos procurar algumas aqui. É uma questão de ciúmes e vingança, uma troca de esposas. Isso a gente encontra lá em Gênesis 21, de 1 a 14. Hoje as pessoas falam muito sobre esse mundo está perdido, mas vem desde lá, viu? O patriarca Abraão e sua mulher Sara, e tinha a escrava Agar. Viveram um triângulo amoroso complicado. Sara era estéril e, ao passar dos 70 anos, sugeriu ao marido que tomasse uma nova esposa, Agar foi a escolhida e deu à luz a Ismael, mas Sara se arrependeu. Engravidou 14 anos depois, teve Isaac e, em ciúmes, exigiu a expulsão da rival e do filho dela. Supostamente a briga rende até hoje. Ismael teria dado a origem do povo árabe, e Isaac ao povo judeu. Por isso que tem essa briga aí, sabe? Isaac, Ismael, enfim, essa briga está aí até hoje por causa de um erro do ser humano. Olha só o que aconteceu aí. Outra também está em Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 11, onde houve adultério, assassinato, vingança e tal, É Mateus capítulo 14, versos de 1 a 11. A história de João Batista, primo de Jesus, vale como um alerta, um cuidado onde você mete seu bedelho. João reprova o caso entre Herodes Antipas e rei da Galileia e a cunhada dele, Herodias. No aniversário do monarca, sua enteada Salomé o presenteou com uma dança sensual. Em troca, Herodes prometeu a ela o que quisesse. Ela hesitou, exigiu a cabeça de João numa bandeja. Uma história muito conhecida de praticamente todos nós. Façam suas apostas. Vamos lá. Em Jó, capítulo 1, 2 e 42, a gente vê um sofrimento que foi desnecessário, Às vezes, para ensinar uma lição, Deus pode propor testes de fé bem árduos, bem pesados, bem duro. Foi o que rolou entre Jó, um homem justo e íntegro. Satanás apostou com Deus que Jó, se perdesse suas riquezas, voltaria-se contra o Criador. E ele topou, autorizou
que seu adversário lançasse várias pragas contra Jó. Ele perdeu os filhos, teve os bens roubados e ficou coberto de úlceras, mas nunca blasfemou contra os céus. Sensibilizado, Deus restituiu em dobro tudo o que Jó possuía. Muita gente fala a respeito de guerra santa. Em 2 Crônicas, capítulo 2, vamos começar pelo 2 Crônicas, capítulo 14, versos de 8 a 14. Aqui nós temos um genocídio. 2 Crônicas, capítulo 14, versos de 8 a 14. Por que nós dizemos isso? Essas polêmicas bíblicas, né? Então tudo isso é para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém. Então existe. Mais para frente nós vamos falar de mentiras bíblicas. Estamos preparando um estudo aí também sobre mentiras bíblicas, né? Sempre provando mostrando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Porque Deus não mente. Jeremias 17:5. De 5 em diante. Números 23:10. Em diante. Tito 1:2 em diante. Diz que Deus não pode mentir. Em Números 23:19 diz que ele não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Jeremias diz que ele vela pela sua palavra a cumprir. Então não existe. Essas mentiras foram criadas pelo homem. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Esse genocídio, né, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versos de 8 a 14, diz o seguinte: guerras com motivações religiosas sempre causaram polêmicas, né? Mas não na Bíblia. A mais sangrenta do bisneto rei Salomão, Asa, contra o monarca etíope, Zara, matou mais de 1 milhão de pessoas e com a bênção divina. Presta atenção. Em teu nome que marchamos contra essa multidão, clamou Asa antes de atacar com apenas a metade do seu exército. No banco de reservas, né? Sexo e assassinato. Nós vemos isso em Gênesis, né? No capítulo 38, versículos de 8 a 10. 38, de 8 a 10, de Gênesis. Também sexo e assassinato. Vamos lá. Nos tempos bíblicos era comum o patriarca do levirato. Quando um homem morria sem herdeiro, seu irmão casava-se com a viúva e seus filhos eram considerados descendentes do morto, mas nem todos aprovavam a ideia. Onã se rebelou e, em vez de engravidar a cunhada, Tamar, praticava o coito interrompido, ou seja, derramava seu sêmen, né, por terra. Deus não gostou e tirou sua vida. Foi daí que surgiu o termo onanismo, né, sinônimo de masturbação. Gênesis capítulo 38, versos de 8 a 10. Então, podemos ver que essas coisas que acontecem hoje, isso já vem do passado já. Isso só mudou um pouquinho sua forma de ser, mas vem do passado. Vamos lá. Olha só a mão de obra. Novamente, sexo. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Gênesis capítulo 24, versos de 1 a 9. Vamos lá, sexo novamente. Abraão pediu a um servo para achar uma mulher para seu filho Isaque, como era costume.
O curioso é que o acordo foi selado conforme a tradição. O servo colocou a mão sobre a coxa de Abraão, ou, dizem os estudiosos, né? Segurou os seus testículos. Isso porque a circuncisão, a remoção da pele sobre o pênis, né? Era um sinal de aliança divina. Testículo vem do latim testes, né? Que também originou testemunha. Haja fôlego, né? Poligamia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nos versos de 1 a 3, fala sobre essa chamada poligamia. Veja que isso não é de hoje. Vamos lá. Salomão entrou para a história como um homem inteligente e justo, mas ele tinha outros atributos. Segundo a Bíblia, o filho de Davi teria tido 700 esposas e, por fora, ainda pegava mais 300 concubinas. Segundo historiadores, o harém devia-se em parte aos casamentos com estrangeiras por motivos diplomáticos. Entre as esposas havia gente de todos os lugares, e hetitas, moabitas, edomitas, enfim. Em Juízes do capítulo 9, versos de 1 a 6, nós vemos aí mais ou menos aquilo que a gente pode dizer de o irmão metralha, né? É a questão do fratricídio. Irmãos nunca se deram muito bem na Bíblia. Vide casos como Caim e Abel, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó. Mas o maior fratricida das Escrituras é Abimeleque. Para assumir o trono, o filho de Gideão matou ou mandou matar 69 de seus 70 irmãos. Só o caçula Joatão escapou, e isso porque fugiu. Mas o reinado de Abimeleque não durou. 3 anos depois, morreu ao levar uma pedrada na cabeça. Aí vamos lá para Gênesis capítulo 19, de 30 a 38, onde fala a respeito do bem da humanidade, né? O incesto. Sua graça. Revoltado com as bizarras sexuais, bom, deixa eu dizer aqui, Gênesis 19, de 30 a 38, ok? Gênesis 19, de 30 a 38. Revoltado com as bizarrices sexuais que rolavam entre Sodoma e Gomorra, Deus destruiu ambas as cidades. Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, conseguiu escapar com suas 2 filhas e escondeu em uma caverna. Certas de que eram as últimas mulheres da terra, as jovens tomaram uma atitude chocante. Encheram a cara do pai de vinho e mantiveram relações sexuais com ele por 2 noites seguidas. Do incesto nasceram Moabe e Ben-Ami. Sogrão, né? Crueldade. Crueldade também vem desde antigamente. 1 Samuel, no capítulo 18, nos versos de 17 a 27, nós achamos... Deixa eu perguntar. Você acha que seu sogro, se você é casado ou casada, é barra pesada? É porque não conheceu o patriarca Saul. Sua filha caçula, Mical, estava apaixonada por Davi. Só que Saul considerava o futuro genro um rival na luta pelo poder central entre Judá e as tribos do norte. Para impedir o matrimônio, o velho teve uma ideia. Pedir um dote de casamento que Davi não conseguiria pagar. Exigiu, então, 100 prepúcios. Aquela pele, né, que cobre a extremidade do pênis. 100 soldados filisteus. O rapaz deve ter estranhado, mas em vez de 100, trouxe logo 200. Sem alternativa, Saul teve que entregar a mão da filha. É fato, né, que grande porcentagem
dos reis daquela época eram gays, né? Homossexuais, grande parte. Então fica um tanto estranho, né? Quando ao invés de pedir alguma coisa, então aqui nós podemos ver com perdão da palavra, podemos ver que foram 200 pênis por uma vagina. Então essas coisas que acontecem hoje não é de se admirar. Não é de se admirar. Gays, por exemplo, homossexuais, pessoas às quais a gente tem que amar, respeitar, não concordar. Mas isso vem de lá. É por isso que as pessoas falam que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Não, negativo. Se for assim, então a maioria das pessoas aí fora, elas estão corretas, elas estão certíssimas, fazendo errado, mentindo. Ah, não, porque Deus permite. Nós vamos falar aqui, estou preparando um estudo sobre as mentiras de Raabe. Por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não gosta de... Né? Em João 8,44 ele fala que o diabo é o pai da mentira e tal, que a gente é filho dele, principalmente, vai bororó e tal. Então, não tem lógica. Aí existe uma contradição? Não. Mais uma vez eu digo, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí, logicamente, que vai vir teólogos e não sei quem, que isso fez bacharelado, que não sei o que. Ele aprendeu com um homem. Eu aprendi com Deus, estou aprendendo com Deus. Certo? Estou aqui a favor do Evangelho, em defesa do homem. Quando se você acha que eu estou errado, quer continuar no erro, continue. Se eu estou errado, eu vou continuar errando. Desse jeito aqui, para melhor ainda, eu vou errar muito mais. Querendo na palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. E sempre buscando detalhes, porque no outro ano passado nós vimos aí muitas figuras de linguagem, né? Quando fala-se de diabo, inferno, que nem a gente pregou aí, enfim, pecado. Então são figuras de linguagem. Pecado, nós temos o pecado da carne. Nós temos um espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Alma e corpo, esses aí já era. O espírito volta para Deus. Eclesiastes 17. Portanto, o erro, o pecado que eu e você cometemos é aqui, ó. E é aqui que a gente vai pagar. Entendeu? Não tem esse negócio, você é tão ruim que quando você morrer você vai para o inferno. Não. Negativo. Negativo. Então todas essas coisas, elas vêm desde o passado, do antigo pacto. Mas às vezes as pessoas, por exemplo, que nem alguém pode discordar de mim, que tem todo o direito, discordar pura e simplesmente porque ela crê naquilo que ela aprendeu lá no sistema. Eu já falei aqui uma vez a respeito de que, por exemplo, se você não colabora com a igreja, você não paga, não sei o que, pela salvação, que já foi paga há muito tempo, dízimo, oferta, papai, né? Campanhas, então você não vai para o céu, você não tem direito à salvação, correto? É o que eles pregam. Vamos lá. Muitos aqui podem lembrar do tempo do Silvio Santos, tinha um quadro, acho que roletrando, que era para rodar roleta lá e tudo mais. Aí quando chega no final, né, como hoje, eles pegam e sorteiam as pessoas que virão no próximo programa. Ok. Então quando se fala de alguém, pega lá o papel, fulano de tal, assim, aí todo mundo. Mas eu sinto muito, ela não está em dia com o seu carnê. Fazendo uma apologia, fazendo uma propaganda que ela não vai participar porque ela não pagou a prestação. Então você não vai, você aspas, né? Não vai para o céu porque você não pagou o dízimo. Bom, vamos conversar mais adiante sobre mais coisas, mentiras bíblicas e tudo mais, né? Hoje a gente passou aí por alto de umas polêmicas bíblicas. Eu espero que tenham captado alguma coisa, né? Refletido,
Se por um acaso não anotaram os versículos, volte novamente, veja, reveja, entre em contato comigo pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim. Me ligue, ou sei lá, se não quer que ninguém saiba, faça da melhor maneira possível que você achar que está mais do que correto, fica só entre nós e Deus. Amém? Entre em contato comigo. E como eu disse ontem, eu estou com um pequeno problema, estava, né? Quer dizer, ainda continuo, porque para algumas pessoas eu consigo ainda responder alguma coisa pelo Messenger, para outras já não. Aí eu não sei se ela não tem a mim como um favorito, ou bloqueou, eu não sei, não sei, é um problema que eu estou encontrando com o Messenger. Mas para algumas pessoas eu respondo, para outras não. Então já falo logo. Adiciona lá se quiser falar alguma coisa sobre esse vídeo ou outras questões. Se achar que eu posso colaborar com isso, por favor, então me adicione no WhatsApp aí, me chama ali no privado e tal, a gente vai bater um papo. Se você não quiser, a gente não comenta, né, o nome a gente vem aqui, não comenta o seu nome, mas comenta sobre, porque pode ser a dúvida de outra pessoa também, ok? Então, por favor, como sempre, olha, graça e paz é o meu desejo para você e todos os seus, porque Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Graça e paz e até a próxima. Me aguarde. Antes, porém, inscreva-se. Inscreva-se, ative o sininho para saber das novidades e tal. E vamos expandir, vamos espalhar essa palavra aí. Porque se não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é lógico, né? Mas tem versículos, tem passagens que vai fazer com que você consiga entender. Geralmente, a gente tem que ler o capítulo todo para entender aquele versículo, porque texto sem contexto é um pretexto para heresia. Deus é, foi e será eternamente contigo e os seus. Graça e paz. Até a próxima.